Os irmãos também que nos assistem através das redes sociais, sejam todos muito bem-vindos. A nossa preleção de hoje falará sobre a fé. Quem aqui tem muita fé? Quem deixa se levar pela fé? Quem fica triste, né? Vamos ver se todos nós temos fé. Mas inicialmente vamos fechar nossos olhos, como sempre. Deixar todos os problemas lá fora. Vamos focar aqui na casa. Focar nos nossos irmãos que nos contemplam e se integrar a essa oração inicial. Senhor Deus, Pai de amor e bondade, nesta noite nos reunimos em Teu nome para refletir sobre a força da fé que nos sustenta. Sabemos, Senhor, que fé não é apenas falar bonito, não é apenas dizer eu creio, mas é viver conforme a Tua vontade. Ajuda-nos a transformar a fé em atitude, a não cruzar os braços diante da dor do próximo, a entender que toda ajuda é caridade e que também são as orações vivas que nos levam ao Teu coração. Inspira-nos, Senhor, para que esta reunião seja luz em nossa caminhada e que a fé aqui refletida se converta em obras, amor e esperança. Que assim seja. Graças a Deus. Então vamos lá. Eu trouxe uma preleção hoje baseada no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, que diz: a fé religiosa, condição inabalável da fé. O que é a fé? Jesus disse: a tua fé te salvou. Lucas, capítulo 7, versículo 50. A fé verdadeira não é superficial. Ela é consciente e raciocinada. Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, afirma: só é verdadeira a fé que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Em outras palavras, a fé não deve ser cega, nem fruto do medo ou da tradição. A fé precisa ser testada pela razão e expressa em atitudes concretas. A fé inabalável. Jesus disse: se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a esta montanha: transporta-te daqui para acolá, e ela se transportará, e nada vos será impossível. Essas montanhas representam nossos medos, nosso orgulho, nosso egoísmo e nossas dúvidas. A fé inabalável não elimina problemas, mas nos dá força e coragem para enfrentá-los. Kardec explica: a fé inabalável sustenta o espírito nas provas da vida e ilumina seu caminho. A fé verdadeira não é passiva, ela é ativa, firme e constante, mesmo diante de todas as nossas dificuldades. Fé sem obras não é fé. Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Não adianta apenas declarar fé, se não praticarmos o amor ao próximo. Jesus reforça: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai entrará. Exemplos de fé em ação. Perdoar o próximo demonstra a fé viva. Ajudar os necessitados transforma a fé em obras. Oferecer tempo, carinho, apoio ou escuta é oração em movimento. Portanto, falar de fé sem agir é apenas aparência. A fé verdadeira se revela nas nossas atitudes. Nós somos sempre acompanhados, nunca estamos sozinhos. Nossos mentores, os bons espíritos, nos acompanham constantemente. Eles observam nossos pensamentos, palavras e atitudes, guiando-nos e apoiando-nos em nosso progresso moral. Espíritos necessitados também nos observam, percebendo se nossa fé é verdadeira e se nossas ações ajudam. Jesus disse: não há nada encoberto que não venha a ser revelado, nem escondido que não venha a ser conhecido. Isso significa que não adianta declarar fé e agir com indiferença em todas as situações.
Quando ajudamos, praticamos a caridade, perdoamos e agimos com amor, mostramos aos espíritos e a nós mesmos que nossa fé é viva e verdadeira. Kardec reforça que a fé verdadeira se sustenta pela prática do bem e pelo esforço constante da evolução. A fé se revela nas obras, não apenas nas nossas palavras e as nossas atitudes. Como devemos cultivar nossa fé? Oração sincera fortalece a alma e aproxima-nos de Deus. Estudo do Evangelho ilumina a razão e mostra como viver segundo a vontade divina. Caridade e ajuda ao próximo tornam a fé concreta e efetiva. Confiança no plano divino, lembrando que tudo o que acontece tem propósito em nossas vidas. A fé verdadeira se pratica no dia a dia, em gestos de amor, ajuda, bondade e atenção. A fé religiosa é a base da fé inabalável, mas se torna verdadeira quando se manifesta com as nossas atitudes. Jesus disse: assim brilhe a vós luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem ao vosso Pai, que está no céu. Kardec reforça que a verdadeira fé é raciocinada, consciente, observada pelo mundo espiritual e transformada em obras de amor. Que possamos cultivar uma fé que sustenta, consola e transforma, manifestando-se em cada gesto de bondade e ajuda ao próximo. Essa preleção, ela está lá numa das passagens da base do Evangelho segundo o Espiritismo. Ela é bem extensa, mas ela é muito interessante e ela nos ensina muito. Então, assim, vale muito a pena não só essa passagem, tem que ler todo o Evangelho, estudar todo o Evangelho. Mas essa passagem da fé, ela me chamou muita atenção esses dias. A segunda-feira, eu faço Evangelho às segundas-feiras, né? E ela veio numa sequência de 2 semanas. Então, eu acredito que nós estamos vivendo hoje no mundo, que a nossa fé está desse tamanho, né? Tudo pra gente é difícil, a gente não crê. Qualquer adversidade que a gente enfrenta, a gente já blasfema e não crê naquele que está lá em cima, né, amparando a gente. Então a gente tem que acreditar mais, orar mais e ser firme no nosso propósito. E ter fé, gente, porque fé é uma coisa que, assim, eu falo uma experiência minha que eu vivi no ano de 2022. Eu tive uma situação que eu perdi 2 amigas, que eram irmãs para mim, uma em abril e uma em junho. Foi uma coisa assim, muito desastrosa, vamos dizer, mas foi a vontade do Pai. Não foi fácil. Se eu não tivesse fé, se eu não estivesse nessa casa, se eu não tivesse participado de todos os estudos, eu tenho certeza que eu não teria esse amparo divino de Deus e da espiritualidade. Então a fé, ela nos condiciona a tudo mesmo. A gente passa por várias situações na vida, com família, com um amigo, que seja. A primeira coisa da nossa vida é orar a Deus e ter fé, e muita fé. E trabalhar muito isso e fazer e acontecer. Ok? Então eu trouxe a preleção de hoje e eu vou agradecer a todos pela presença aqui. Acho importante que quem não estiver participando dos nossos estudos, nós temos os cursos aqui, acho muito importante, porque às vezes a gente fala assim, eu vou lá na casa espírita, aí eu venho na casa espírita, tomo um passo e vou embora, daqui pra frente, acabou. Né? Então, assim, todos os problemas voltam. E o estudo, onde é que fica? Né? E o nosso ensinamento? Isso aqui tem que estar aqui dentro, muito aqui dentro. Tudo bem? Então vamos lá. Eu agradeço a todos por estarem aqui presentes, que participaram dessa reunião desta noite. Que cada um de vocês possa levar no coração a consciência de que somos sempre observados mesmo pelos bons espíritos, por Deus, e que as nossas atitudes sempre serão observadas e elas é que revelarão a qualidade da nossa fé. Os atos de amor, de caridade, né, o colaborar com o outro, o auxiliar o outro, isso também faz parte da nossa condição de fé. Eu desejo uma semana excelente a todos, com muita fé, com muito amor, e que sejamos todos amparados por Deus e pelo plano espiritual. Gratidão.
boa noite a todos. Boa noite. Som. Muito bem. É com muita alegria estar com vocês aqui hoje. Agradeço imensamente o convite e a recepção, com muito carinho, com muito amor. E trouxe para vocês um tema que hoje é um tema que a gente percebe, né, que ele tem muito a ver com, não só com os dias atuais, mas também com o futuro, com o que vai nos acontecer, as coisas que irão mudar daqui em diante. E deixa eu pegar aqui o meu olho, porque senão já viu, né? Agora sim. Então, gente, e aí até eu dando uma olhada para trazer o tema, um tema bom para vocês, para a gente conversar, para a gente poder falar sobre, né? Aí eu dei uma olhadinha ali no Livro dos Espíritos, na questão 799, ali Kardec pergunta aos espíritos: de que maneira pode o espiritismo contribuir para o progresso? E aí os espíritos respondem: destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Ele faz que os homens compreendam onde se encontram seus verdadeiros interesses, deixando a vida futura de estar velada pela dúvida. O homem perceberá melhor que, por meio do presente, lhe é dado preparar o seu futuro, abolindo os prejuízos de seitas, castas e cores. Ensina aos homens a grande solidariedade que os há de unir como irmãos. Muito bem. E aí, por que não trazer para a nossa palestra de hoje, para a gente poder refletir e a gente juntos aprendermos, trazer o papel do Espiritismo na transformação da humanidade. O papel também da casa espírita, o papel também de nós espíritas, né? Muito bem, então nós vamos lá, vamos dar sequência aí à nossa palestra de hoje. Ok, muito bem. O papel do Espiritismo na transformação da humanidade é fundamental, pois oferece uma visão otimista e profunda sobre o futuro da humanidade. Sim, por que essa visão otimista? Porque o Espiritismo aí nos traz algo valioso para nós, uma grande revelação, a vida eterna. E ele também nos fala que todos serão salvos. Olha aí, uns mais tarde, outros mais cedo, sim, mas isso é uma visão otimista. E a questão da oportunidade, que todos nós temos oportunidades, que Deus não castiga. O Espiritismo nos diz isso. Então, isso para nós é mais do que otimismo. Só que vamos ver mais para frente por que não nos aproveitamos disso, né? O Espiritismo, codificado por Allan Kardec, ensina que o progresso moral, intelectual, é essencial para a evolução da sociedade. Allan Kardec, essa palestra é toda baseada no Pentateuco, tá? Tanto no Evangelho segundo o Espiritismo, no Livro dos Espíritos, na Gênesis, ok? Foi da onde eu tirei para estar montando esta palestra. E eu estava até vendo, estudando para a palestra, né? Eu vi o Haroldo Dutra, ele até fazia um comentário, e
E esse comentário até dizia para a gente tomar muito cuidado. E ele dizia assim que até o mais palestrante, o que se apresenta no país inteiro com maior sabedoria sobre o Espiritismo, ele pode ser comum de falha, e de falha terrível. Por quê? Porque ele é um ser humano. Muito bem. Então por que ele disse isso? Ele disse isso para a gente tomar muito cuidado em questão de o Espiritismo e o ser. Nós seguimos o Espiritismo, ele é sólido. E cuidado para não seguirmos o ser espírita, né? E Allan Kardec, ele codificou o Espiritismo para nós. Ele foi um dos maiores contribuidores, tá, para o Espiritismo. Mas o Espiritismo ainda é muito maior. Então, quando às vezes a gente até fala, a casa é kardecista, sim, mas nós temos que frisar isso. Nós temos que frisar sempre que Allan Kardec, ele codificou o Espiritismo. E mais adiante, a doutrina enfatiza a importância do amor, da caridade e da solidariedade como princípios fundamentais para o progresso espiritual e a felicidade coletiva. Sim, a gente vai falar aí sobre da questão moral, do progresso moral um pouco mais para frente, mas até vou adiantando um pouquinho. Se a gente quer crescer na moralidade, se a gente quer poder ter esse crescimento moral, está aí então o ápice disto, é o amor, é a caridade. A caridade traz a solidariedade. Então é aí que está o nosso crescimento. Ame. Ame ao próximo, ame a todos que te cercam. Você vai estar tendo um crescimento moral. Com certeza. Às vezes nos preocupamos com tantas outras coisas, né? E às vezes esse crescimento está ali, diante da gente. Educação moral e espiritual. Educação moral é a revelação progressiva. O Espiritismo é visto como uma doutrina que traz uma revelação progressiva da verdade, ajudando os indivíduos a compreenderem a realidade e a progredirem. Muito bem. A gente, para ter um exemplo certo sobre essa revelação progressiva, por quê? Porque os espíritos superiores nos falam que a revelação só não é nos dada maior do que é nos dado hoje, porque não compreenderíamos, porque não temos o compreendimento, né? Então, por isso que ela vem progressiva. Aos poucos, nós vamos tendo a revelação da verdade. O Espiritismo, ele tem essa função de fazer isso. Só que a gente entende que não conseguimos compreender. E é muito simples. Por coisas do nosso dia a dia. Eu sou dirigente do passe numa casa espírita também. E às vezes, a casa espírita passa por bastante momento difícil para montar uma equipe, para ter o seu pessoal assíduo. Sabemos que temos uma vida louca, corrida, agitada, difícil. Mas por que as pessoas não conseguem essa assiduidade? Por que as pessoas não conseguem? Teria que ter até uma fila, se houvesse a compreensão, teria que ter uma fila na casa espírita para tudo teria muita gente, para os trabalhadores,
para tudo que se é feito, para todos os eventos. E na verdade, vem a dificuldade, é falta de compreensão. Não conseguimos compreender, não conseguimos entender a vida eterna da maneira ideal. E temos aí também a nossa autonomia moral, que incentiva a transição da heteronomia moral, na qual a ética é baseada na convicção, no amor e na justiça. No Espiritismo, nós temos a autonomia moral. E o que é essa heteronomia moral? Eu trouxe para vocês aqui, ó. Heteronomia moral refere-se à condição em que as ações e decisões de uma pessoa são influenciadas por normas ou regras expostas por autoridades externas, como leis ou valores sociais. Esse conceito é frequentemente discutido na filosofia moral, especialmente por Kant, que é um filósofo alemão. Ele diz que considera uma forma de imaturidade isso, onde a moralidade é baseada em regras externas em vez de princípios internos. A heteronomia é a pessoa não age com base em sua própria consciência moral, mas sim segundo expectativas externas, e que pode levar a decisões que não refletem a verdadeira moral. Ela vai fazer coisas que ela não deseja. Então, a heteronomia, ele é totalmente ao contrário dessa autonomia. No Espiritismo, nós temos total autonomia moral. Por isso que hoje a gente traz, comentando bastante, falando sobre Espiritismo, sobre esses conceitos, tá? Sobre o que nos dá a nossa decisão. A nossa opinião é respeitada. Então você tem o livre-arbítrio realmente para decidir o que você quer. E o Espiritismo te mostra isso. Que tudo pode. Tanto é que no Espiritismo nada é proibido. Eu achei interessante quando a primeira vez que eu cheguei na casa espírita, eu vi um palestrante falando aqui, nada é proibido. Nada. Só que a espiritualidade fala, tudo pode, nem tudo deve. Então, através do conhecimento, você consegue saber o que você pode, o que você não pode, o que você não deve fazer. E o propósito da vida, a educação moral diz sobre o propósito da vida. Ajuda a compreender o propósito da existência, leva os indivíduos a uma vida mais significativa e plena, que é o que nós fazemos, né? Nós queremos a nossa evolução espiritual, tá? É o que almejamos e o que queremos para o nosso futuro, e também a vida eterna, chegarmos ao plano espiritual, nosso lar, tudo almejado. Esse é o nosso propósito de vida, né? É o que a gente quer realizar, através também do nosso crescimento moral. Outro aspecto vital para o futuro da humanidade, segundo o Espiritismo, é a educação espiritual. A doutrina espírita ressalta que a verdadeira educação não se limita ao aprendizado intelectual. A gente fala aqui no aprendizado intelectual porque houve um crescimento, né, na educação. Lá no meados do século XVIII, quando Kardec ele começa ali a se interessar, né, e pesquisar também as manifestações espíritas, né, naquela época, a gente não tinha o mesmo crescimento intelectual que nós temos hoje. Hoje foi encurtado bastante o caminho que nós temos, principalmente nas redes sociais, para as informações. Por isso que o Espiritismo ele veio de uma forma muito incisiva na questão
da leitura, na questão de estar mostrando para a gente, através dos livros, através da leitura em si, para a gente poder chegar ao conhecimento, tá? Mas mesmo naquela época, como eu estava dizendo, no século XIX, por exemplo, as pessoas não tinham tanto intelecto, mas elas tinham até um pouco uma compreensão maior, tá? Uma dedicação maior a esse amor. Então, elas conseguiam ter esse entendimento no Espiritismo de uma forma, de uma grandeza. Hoje já mudou um pouquinho, a gente tem um pouco mais de acesso às informações, tá? Mas também a correria, a loucura que ficou o mundo, a agitação, tirou um pouquinho desse sentimento também das pessoas, tá? Desse amor fraterno. Então as pessoas hoje correm muito na loucura do dia a dia, né? E acabam se afastando um pouco desse sentimento. Mas abrange também o desenvolvimento moral e espiritual dos indivíduos. Para que possamos construir um mundo melhor, é necessário que as futuras gerações sejam educadas desde cedo sobre os valores éticos, a importância da fraternidade e o respeito às diferenças e o amor ao próximo. É isso aí, gente, interessante. Vamos dando continuidade. A educação espiritual não se limita às instituições religiosas. Isso mesmo. A Casa Espírita, eu acredito que seja a única religião que ela tem um conceito, tá, muito forte da questão de, primeiro, não julgar. E segundo, a gente não fala de outras religiões, porque no Espiritismo a gente carinhosamente, através do nosso atendimento fraterno, através da nossa, através dos passes, né? Através do equilíbrio energético, a gente acaba atendendo também as pessoas de outras religiões. Então, no Espiritismo, nós temos católicos, no Espiritismo, nós temos evangélicos, nós temos umbandistas, nós temos várias outras religiões que vêm procurando ajuda, sim, né? Com até problemas espirituais, onde a Casa Espírita sabe resolver. Mas deve ser incorporada em todos os aspectos da vida, incluindo a família, a escola e o ambiente de trabalho. O Espiritismo propõe que, em um futuro mais harmonioso, as crianças e jovens serão ensinados a compreender a natureza espiritual da vida, a responsabilidade que cada um tem pelo próprio progresso e o impacto das ações individuais e coletivas sobre o bem-estar da sociedade. Então aqui a espiritualidade nos fala que, voltando agora, né, no papel da Casa Espírita, o que deve acontecer de uma maneira mais acentuada vai ser a evangelização infantil. Então deveremos bater mais nessa tecla, oferecer mais isso, tá? Para que as crianças, para que os nossos jovens, eles possam conseguir seguir adiante e ir mais à frente, já com os conceitos ideais e o entendimento, para ele já começar, desde já, a gente começar a prepará-los para esse mundo regenerado, para esse mundo de regeneração. Então isso vai se iniciar, quer dizer, já tem se iniciado essa transição, já tem se iniciado essa mudança. Então isso vai se acentuar, isso vai acontecer ainda muito mais. E cabe a nós, frequentadores, trabalhadores, aqueles que estão sempre na casa,
a trazer os nossos pequenos, aos jovens, né? Mais vezes a casa. Dá um jeitinho, uma forma, entendeu? Para eles começarem a se habituar, tá? E compreenderem aí os ensinamentos de Jesus e o que a doutrina tanto nos informa. Até mesmo para eles começarem a ter esses sentimentos, né? Da bondade, da ética, da honestidade, que a gente tanto prega. Então vamos falar um pouquinho neles. Tá aí Emmanuel, né? Que nos traz de uma forma muito carinhosa e com bastante conhecimento, falando sobre a regeneração planetária. Essa regeneração planetária é a transição da Terra. O Espiritismo auxilia na transição da Terra, de um planeta de provas e expiações que vivemos, para um planeta de regeneração, onde as leis divinas são aplicadas em um novo patamar de consciência. Muito bem, então fica aí a pergunta: por que sofremos? Por que hoje tanta dificuldade? Inclusive, por que às vezes acontecem coisas que a gente até diz, por que comigo? Né? Ou só acontece comigo, que é muito pior, né? Então nós estamos num planeta de provas e expiações. As provas que a gente vive, naquilo que nós acarretamos, né? Porque sabe que o Espiritismo nos ensina, né, que o nosso pior inimigo somos nós mesmos. E as expiações que trazemos, né, de outras encarnações. Mas a grande verdade é que a melhor encarnação é a que estamos vivendo no momento, tá? Então, o planeta está vivendo essa transição e ele vai para o mundo de regeneração. Vamos falar um pouco sobre isso, dessas mudanças, e vai mudar muito, e vai mudar bastante. E nós vamos ter que se cuidar, nós vamos ter que ir mudando junto, tá? Para a gente poder estar inserido nesse momento dessa regeneração, tá? E a gente merece, a gente está aqui, na casa espírita, não é? E por que não estarmos inseridos nessa regeneração? O esforço coletivo. A transformação do mundo depende do esforço individual de cada espírito, que deve buscar a luz e a elevação pessoal. Isso que vai ser o coletivo, mas essa elevação tem que ser de cada um. Nessa junção de todos, aí sim, olha a responsabilidade para chegarmos na regeneração. Temos que saber o caminho. Caminhos para um mundo de harmonia e ética. A humanidade vive um momento de transição, onde as crises sociais, políticas, ambientais e morais que enfrentamos parecem pronunciar a necessidade urgente de um novo rumo. E basta ligar a televisão, não precisa ir muito longe, apesar que a televisão é um veículo, né, televisivo, um veículo de informação que realmente ali o mal é soberano, porque dá audiência, tá? Então, as crises sociais, você vê aí que a gente tem dificuldade para tudo, né? Para tudo se há dificuldade em questão de favorecimento do menos favorecido, que a gente tem um problema muito grande, tá? Os serviços sociais que são feitos pelos nossos governantes, pelos nossos líderes, não são satisfatórios. Nós temos a política cada vez mais egoísta, tá? E brigando por um problema pessoal. A gente tem ambiental, esse final de semana, no domingo, apreenderam quantos pássaros e animais
através da ambição, que o ser acaba devastando isso na natureza, né? E a morais, que a gente está falando hoje um pouquinho sobre isso daí. E a gente enfrenta esse problema, que é um problema grave hoje, delineando os caminhos que podemos seguir em direção a um mundo mais harmonioso e ético. Aí pronto. Aí agora a gente entendeu ali na frente, quando a gente estiver nessa regeneração. Será harmonioso e será ético. Hoje nos falta bastante nos nossos líderes a ética. Isso são todos os que estão inseridos, tá? Tanto os que nos governam, até mesmo os nossos líderes religiosos estão tendo esse problema grave. Muito bem. As projeções do Espiritismo para o futuro da humanidade e como seus ensinamentos podem nos guiar nessa jornada de transformação. Aí mais uma vez entra o Espiritismo, né? Que nos ensina a todo momento, que nos envolve nesses ensinamentos. Ele só não chega, ele simplesmente não nos fala, você tem que fazer isso. Ele nos diz a forma de fazer isso. Ele nos diz por que temos que fazer isso. E ele nos fala o que vamos ganhar fazendo. Por causa dessa clareza de informação, por sermos a fé raciocinada. Muito bem. O Espiritismo ensina que a Terra é atualmente um planeta de provas e expiações, onde os espíritos encarnados estão, em sua maioria, passando por desafios e aprendizados necessários para a sua evolução. Então, peraí, aí aquela hora eu falei, puxa, mas por que sofremos? Mas não é em vão também. Esse sofrimento, ele é necessário para a nossa evolução. Porque encarnamos, desencarnamos, encarnamos, desencarnamos. É o necessário para a nossa evolução. Já que aqui o planeta é uma escola. Então, viemos aqui para quê? Para aprender e voltar. E depois, ficar no plano espiritual. Acontece isso? Não. Voltamos de novo. Mas por quê? Porque não aprendemos direito. Porque não compreendemos o que nos foi passado. Então nós vamos precisar voltar mais vezes. No entanto, a humanidade se encontra em um período de transição para um planeta de regeneração, onde o mal não mais predominará e a convivência será marcada pela busca sincera do bem. Gente, quando ele fala aqui, o mal não mais predominará, eu discordo um pouco, porque eu acho que hoje o que vivemos, o mal, ele não predomina. O mal não predomina. Ele pode estar mais em evidência, sim, como eu falei anteriormente, as redes sociais, a televisão nos traz mais informações, desde que seja interessante para eles, ok? Jamais ele vai falar sobre a casa espírita que está entregando marmitex, ou servindo o almoço, ou está dando carinho, dando amor para as pessoas necessitadas. Porque eu vou falar um pouco mais para frente que não é só o bem, não é só a caridade material que a gente pode fazer. Muito bem. Mas o mal, aliás, o bem, ele é superior ao mal, sim. Por quê? Na onde está o bem, não está o mal. Mas na onde está o mal, está o bem, assim. Porque o bem não desiste. O bem não para. Ele vai estar o tempo todo trabalhando. Ele vai estar o tempo todo tentando afastar o mal. Isso vocês podem ter certeza.
Essa transição planetária, anunciada por vários espíritos superiores, implica uma seleção natural dos espíritos. Aqueles que se recusarem a evoluir moralmente serão encaminhados a mundos menos avançados. Peraí, tá de brincadeira, é sério isso? Olha aí, gente, tá começando a pegar no calo, hein? Aqueles que estiverem menos avançados não vão caminhar. Muito bem. Onde poderão continuar seu processo de aprendizado em condições mais compatíveis com seu nível espiritual. Já os que se esforçarem por melhorar moralmente serão os responsáveis pela construção dessa nova sociedade regenerada. Aí. Peraí, ao mesmo tempo bateu, depois assoprou. Mas é verdade isso aí. Você entendeu? Por quê? Porque ele está falando para a gente aqui que os menos compatíveis, quer dizer, se eu não me esforçar, eu não vou ter condições de estar no mundo regenerado. Por quê? Porque lá não vão ter pessoas que não conseguiram, não vão ter pessoas com sentimentos que ali não vão estar sendo utilizados. Muito bem, por isso que se chama regeneração. Ok? Então hoje nós estamos tendo essa oportunidade. Emmanuel nos fala hoje. Joana de Ângeles que sempre diz, é para agora, não é para amanhã. Nesse contexto, o papel do Espiritismo é crucial, pois suas bases éticas oferecem um guia seguro para os que desejam participar dessa regeneração. Sim, aí vem naquela parte que estamos falando, do nosso desenvolvimento, da nossa evolução moral. Vamos trabalhar, gente, vamos trabalhar. Isso nos cresce moralmente. Vamos fazer o bem ao próximo. Vamos amar. Amar sem restrição. Amar a todos. A reforma íntima. Ou seja, o esforço contínuo para melhorar o próprio comportamento torna-se uma prioridade para todos aqueles que almejam fazer parte desse futuro mais harmonioso. Gente, a reforma íntima, sabemos, né? Que é uma reforma. Tá, você quer reformar, quebra tudo para fazer tudo de novo. Quando termina a reforma, tá tudo bonitinho. Tá tudo do jeitinho que você quer. Quando vamos terminar essa reforma, gente? Quando? E olha que na nossa casa tem reforma que, nossa, a gente não acaba nunca. Não aguento mais essa reforma, né? Que não chega e tá a reforma. E aí a gente se pergunta quando a gente vai acabar essa reforma. Mas tá certo, a gente não pode desistir. A gente tem que continuar. A gente tem que perseverar. Porque somos seres imperfeitos. Cuidado quando for se cobrar e achar que somos diferentes, achar que estamos fazendo tudo errado, achar que não estamos no caminho certo. Engana-se. Chico fala, mesmo que tiver com os pés sangrando, continue a caminhar, porque amanhã é um novo dia. E é uma grande verdade, não é? Então por que não continuarmos? Vamos martelar sim, vamos continuar, vamos errar, vamos continuar, vamos perseverar. Porque nós somos isso, nós somos guerreiros, essa é a grande verdade. A ética do amor e da caridade são os pilares para o futuro. Um dos maiores ensinamentos de Jesus, reforçado pela doutrina espírita, é o mandamento: amai-vos uns aos outros. Jesus nos trouxe isso. O amor e a caridade são colocados como bases para todas as relações, tanto entre os indivíduos quanto nas estruturas sociais. O Espiritismo ensina que a verdadeira caridade vai além da simples ajuda material. Ela envolve compreensão, perdão, tolerância,
e o desejo sincero de contribuir para o bem do próximo. Só coisas pesadas aí, hein, gente? Que perdoar, a tolerância cada vez menor. Nós temos que buscar, nós vamos aprender, nós vamos perdoar. Nós não queremos ir para um mundo de regeneração? Nós queremos. É o nosso intuito maior. No futuro da humanidade, à medida que a Terra se transforma em um planeta de regeneração, o exercício constante do amor e da caridade será o sustentáculo das relações humanas. Governos, instituições e comunidades que adotarem esses princípios poderão estabelecer sistemas mais justos e inclusivos, onde o egoísmo e a vaidade não terão mais espaços. Então aí vocês veem, gente, lá na regeneração, o egoísmo e a vaidade já não estão lá. E aí? Forçou a barra para a gente chegar lá, né? Então a gente vai ter que realmente mudar essa forma. Muito bem. A ética espírita propõe uma mudança de paradigma, em que o sucesso e a felicidade não serão mais medidos pelo acúmulo de bens materiais, isso nós já sabemos, mas pela capacidade de compartilhar, isso nós não fazemos, não é? Por quê? Porque essa loucura que eu acabei de falar, essa forma de a gente ajuntar coisas, né? Ou conquistar coisas, assim melhor dizendo, por isso que trabalhamos, por isso que corremos, acordamos, vamos trabalhar, chegamos em casa, às vezes, na época, né, estudava, depois de madrugada, acorda, vai trabalhar, tá. Tudo isso daí, a gente tem aquele intuito e o objetivo, lógico, de conquistar as coisas, dos bens materiais. Muito bem. E a capacidade de compartilhar? E aquele guarda-roupa que está lotado de coisas que a gente não usa faz tempo? A gente consegue tirar de lá e compartilhar? Difícil. Podemos praticar isso, né? Aí, do nosso crescimento moral, da nossa evolução moral, podemos começar a praticar esse tipo de coisa, né? É tirar as coisas do nosso guarda-roupa, é a gente começar as coisas que a gente não utiliza mais, ou aquelas coisas que a gente não vai mais utilizar, começar a doar. Isso vai nos fazer bem, te garanto. Mas pela capacidade de compartilhar, de servir e de amar ao próximo, esse modelo ético será fundamental para a criação de uma sociedade mais equitativa, onde as desigualdades serão reduzidas e as oportunidades de crescimento moral e material estarão ao alcance de todos, tanto no compartilhar, como na caridade, como no fazer o bem ao próximo. Por quê? Porque quando estivermos nessa situação, nós estaremos numa consciência melhor de que, se o próximo não estiver bem, isso vai te incomodar. Eu não vou falar para vocês, nós aqui, espíritas, que eu tenho certeza que nos incomoda. Mas numa saída do metrô, numa saída do trem, aquele ser que está no chão, maltrapio, maltratado, eu te garanto que muita gente passa porque aquilo é normal no ver dele, que ele passa todo dia e ele vê as pessoas dessa maneira, é normal. Chegará um tempo que não vai ser mais normal isso, que isso vai incomodar, isso não vai ter jeito, ele vai ter que sair, andar, ter suas coisas, viver bem como todo mundo. Nós vamos exigir que isso aconteça. Isso vai ser um momento do nosso mundo de regeneração. Eu falo do mundo de regeneração, pessoal, mas a gente pode estar lá encarnado, como não vai, provavelmente isso não vai acontecer amanhã ou depois. Ou a gente pode estar lá também no plano espiritual, trabalhando,
fazendo bem para alguém desencarnado, por que não? Seria muito bem para todos nós. E agora nós vamos falar para vocês do seguinte: o papel dos médiuns e do centro espírita na transformação social. No futuro da humanidade, os médiuns e os centros espíritas desempenharão um papel fundamental como agentes de transformação social. O Espiritismo nos ensina que os médiuns, como instrumentos da espiritualidade, têm a responsabilidade de contribuir para o progresso moral da sociedade, divulgando mensagens de paz, amor e esperança. Forte, hein? Muito forte. Essa divulgação dos médiuns, elas vão acontecer naturalmente para o futuro, porque seremos mais procurados, assim diz os espíritos superiores. As estruturas das casas espíritas serão maiores. Por quê? Porque exatamente o que a doutrina ensina, o que a doutrina passa, o que ela diz para todos, o que nós pregamos sobre a moral, ela chegará um momento que ela será o centro das atenções. E ela vai passar a ser muito procurada, até mesmo pelas aflições que ocorrerão no futuro. Os centros espíritas, por sua vez, continuarão a ser espaços de acolhimento, estudo e prática da caridade, ajudando a disseminar o conhecimento espiritual e a promover a reforma íntima dos seus frequentadores. Além disso, os centros espíritas servirão como polos de irradiação do pensamento elevado, colaborando para a pacificação da sociedade e a construção de uma cultura de solidariedade. Então, aí vocês veem a responsabilidade que temos, não só nesse momento, mas a responsabilidade que temos também para o futuro, do que nos será cobrado, do que nos será exigido. E é esse futuro que nós esperamos. Esperamos assertivas, esperamos que todos possam compreender as mensagens espíritas, o que realmente é esse objetivo, mas muito maior que isso é o que isso traz para nós de bem e de melhor. Isso é indiscutível. É só você conversar com qualquer espírita. E às vezes a gente até brinca e fala: eu não tenho mais problema. É um modo de falar, de fazer uma brincadeira. Mas é que a gente consegue, através dos ensinamentos, a diminuir um pouco essa carga pesada das nossas dificuldades, né? No modo de enxergá-la, no modo de encará-la, e saber que quem traz para nós os nossos maiores problemas somos nós mesmos, infelizmente. Eu queria agradecer imensamente, de coração, por cada um que está aqui, pela espiritualidade maior aqui presente, por poder estar aqui com vocês dando essa palestra. Me sinto muito feliz nesse momento, com muita alegria mesmo, por essa recepção da casa, por seus trabalhadores, por todos aqui envolvidos, né? Os seus mentores. Eu agradeço muito. Obrigado a todos. Gostaria de convidar a todos, então, para fazermos a prece final. Pedir àqueles que quiserem fechar os olhos, mas que assim a gente aumenta a nossa concentração. Então vamos primeiramente agradecer a Deus por estarmos aqui. Agradecer ao Mestre Jesus que nos autoriza a esse aprendizado. Agradecer aos amigos espirituais aqui presentes, aos encarnados, aos desencarnados, por essa noite, por esses ensinamentos que nos foram trazidos.
obrigado. Obrigado por essa luz divina que nos paira nesse momento, que conforta, que nos traz no coração um pouquinho do amor de Jesus, que trouxe para que pudéssemos levar esse amor conosco na estadia aqui hoje, levar esse amor para nossas casas, dividir com aqueles que estão conosco em nossa rotina, no nosso dia a dia, transbordar esse amor a todos que encontramos, com um sorriso, com um abraço. Agradecer sempre pela oportunidade do aprendizado, que nos edifica, que nos transforma, que nos faz pessoas melhores. Que o maior objetivo, Pai, é nos transformarmos em pessoas do bem. Mais uma vez agradecemos por esse envolvimento, por essa energia. Essas energias que vindas do alto, que a cada um adentra nesse momento. Que possamos então levar ao nosso dia a dia o aprendizado de hoje. Que possamos usufruir disso para o bem de nós e coletivamente de todos. Mais uma vez, agradeço a Deus, ao Mestre Jesus e aos amigos espirituais, hoje, agora e eternamente. Que assim seja. Graças a Deus.